Boa noite, turma. Um prazer estar aqui novamente com vocês. Hoje a gente vai fazer uma revisão das tendências pedagógicas no Brasil, que nós já estudamos, mas vamos fazer essa revisão. Então, agora eu vou compartilhar a tela com vocês. Bom, a gente vai trabalhar uma revisão das tendências pedagógicas e as tendências pedagógicas brasileiras foram muito influenciadas pelo momento cultural político da sociedade, pois foram levadas à luz graças aos movimentos sociais e filosóficos, que os movimentos estavam surgindo na época. Essas formaram a prática pedagógica do país. Os professores Saviani e Libânio propõem a reflexão sobre as tendências pedagógicas, mostrando que as principais tendências pedagógicas usadas na educação brasileira se dividem em duas grandes linhas de pensamento pedagógico. Elas são as tendências liberais, que eu já expliquei para vocês, que de liberal não tem nada. A gente pensa que algo liberal é algo aberto, democrático, né? Que todos possam participar, mas nesse sentido aí, era o sentido de justificar o sistema capitalista. Então, a escola tinha a função de preparar os indivíduos para o desempenho de papéis sociais de acordo com suas aptidões, né? Então, era no sentido de exatamente de perpetuar essa classe, a classe dominante, né? Que no caso seria o sistema capitalista. Já as tendências progressistas, elas eram contrárias a essas tendências liberais. Por quê? Porque elas partiam sempre de uma análise crítica das realidades sociais. Então, totalmente diferente, né? Era um sistema totalmente diferente. Tendências pedagógicas, então, segundo o Libânio, a gente tem as liberais, que é a tradicional, a renovada progressivista, que é vista por ele, mas quando a gente for colocar mais à frente, eu vou falar também que pode ter alguns locais a gente vê como progressista, progressivista, não diretiva e tecnicista. E as progressistas? A libertária, libertadora, crítica social dos conteúdos. Então, os professores devem estudar e se apropriar dessas tendências que servem de apoio para a sua prática pedagógica. Não se deve usar uma delas de forma isolada em toda a sua docência, quer dizer, você não pode se ater somente a uma prática, né? Não se deve usar uma delas de forma isolada, quer dizer, só vou utilizar essa, mas deve-se procurar analisar cada uma e ver a que melhor convém ao seu desempenho acadêmico, com maior eficiência e qualidade de atuação. De acordo com cada nova situação que surge, usa-se a tendência mais adequada, quer dizer, vai variar, né? A sua prática, você pode misturar, né, essas tendências. E observa-se que hoje, na prática docente, há uma mistura dessas tendências. Deste modo, segue-se as explicações das características de cada uma dessas formas de ensino. Porém, ao analisá-las, deve-se ter em mente que uma tendência não substitui totalmente a anterior, mas ambas conviveram e convivem com a prática escolar. Então, o que são tendências liberais? Como eu já falei, liberal não tem a ver com algo aberto ou democrático, mas com uma instigação da sociedade capitalista ou sociedade de classes que sustenta a ideia de que o aluno deve ser preparado para papéis sociais de acordo com as suas aptidões, aprendendo a viver em harmonia com as normas desse tipo de sociedade, tendo uma cultura individual. Então, elas se dividem. Vamos falar da primeira, que é a tradicional, né? Foi a primeira a ser instituída no Brasil por motivos históricos,
porque no início da nossa história a gente tem aí os jesuítas, né, que eles que chegaram e eles implantaram esse primeiro momento de educação. Nessa tendência, o professor é a figura central, porque é ele que passa o conteúdo, é ele que interpreta o conteúdo e o aluno é apenas o receptor passivo dos conhecimentos considerados como verdades absolutas. Há uma repetição de exercícios com exigência de memorização. Então, ali o aluno só tem que devolver esses conhecimentos memorizados nas avaliações, nas provas, mas ele não interpreta nada. Toda essa interpretação fica a cargo do professor. Aí a gente tem a figura de uma professora, né? Parece que as crianças estão com medo. E lá no fundo tá silêncio, ninguém pode fazer barulho. Temos também a renovada progressiva ou progressivista. Por aí eu já botei. Pode ser que a gente ainda veja progressista. Por razões de recomposição da hegemonia da burguesia, esta foi a próxima tendência a aparecer no cenário da educação brasileira. Caracteriza-se por centralizar no aluno, quer dizer, o aluno passa a ser o centro de tudo, sai de uma tendência totalmente tradicional, onde o professor estava no pedestal, ele era o centro de tudo. Agora, nesse momento, com as novas ciências que estavam surgindo, com o movimento da escola nova, que surgia nos Estados Unidos e depois também foi defendido no Brasil por vários educadores, surge essa renovada progressiva. Por quê? Porque era através dela que a criança passa a ser o centro de tudo. Caracteriza-se por centralizar no aluno considerado como ser ativo e curioso. Quer dizer, como estavam surgindo as novas ciências, começava a se pensar que a criança passa por fases de desenvolvimento. Então, isso passou a ser preponderante, principalmente com a psicologia. Dispõe da ideia que ele só irá aprender fazendo. A criança só aprende, né? O indivíduo só aprende fazendo. Valorizam-se as tentativas experimentais, a pesquisa, a descoberta, o estudo do meio natural e social. Aprender a tornar uma atividade de descoberta é uma autoaprendizagem. Então, nesse momento, o professor é o facilitador da aprendizagem. É aquele que facilita, que dá condições para que o aluno aprenda. Aqui tem, no caso, uma foto, né, da professora sendo essa facilitadora da aprendizagem junto aos seus alunos. Bom, aí a gente tem a renovada não diretiva, que é da escola nova. Essa aí, no mundo, teve uma importância muito grande através de Carl Rogers, que considerava que o ensino é uma atividade excessivamente valorizada. Para ele, os procedimentos didáticos, a competência na matéria, as aulas, livro, tudo tem muito pouca importância nesse momento. O que é importante para ele é favorecer a pessoa um clima de autodesenvolvimento e realização pessoal. Isso que era importante para ele. O resultado de uma boa educação, ele dizia, é muito semelhante ao de uma boa terapia, principalmente porque ele estava voltado totalmente, essa corrente totalmente voltada para a psicologia, né? Aqui no Brasil, a gente teve quem? Anísio Teixeira, foi o grande pioneiro da escola nova no Brasil. É um método centrado também no aluno. A escola tem o papel de formadora de atitudes, preocupando-se mais com a parte psicológica do que com social ou pedagógica. E para aprender, tem que estar significativamente ligado com suas percepções, modificando-as. Então, era totalmente voltado para o lado psicológico. O cognitivo, nesse momento, não tinha tanta importância, mas sim o clima, para que a pessoa pudesse se desenvolver, né, ter um bom desenvolvimento e realização pessoal. Aqui também coloquei a questão dos afetos, olha, era muito importante. A questão do relacionamento mútuo, né, nessa
tendência, os métodos usuais são dispensados, prevalecendo o esforço do professor em desenvolver o quê? Um estilo próprio para facilitar a aprendizagem dos alunos. Então, esse professor, são características dele, é um professor facilitador. Então, ele teria que o quê? Aceitar a pessoa do aluno, a capacidade de ser confiável, receptivo e ter plena convicção da capacidade de autodesenvolvimento dos seus alunos. Isso era muito importante, né? A pedagogia não diretiva, ela propõe uma educação centrada no aluno, visando formar o quê? Sua personalidade através da vivência de experiências significativas que lhe permitam desenvolver características inerentes à sua natureza. Então, o professor, nessa tendência, ele é considerado um especialista das relações humanas. Por quê? Porque ele tem que garantir o clima de relacionamento, né, autêntico, né, pessoal e autêntico. Então, ele está ali, mas ele tem que garantir que esse ambiente seja propício para que os alunos possam se desenvolver, né, esse lado seu, pessoal, individual. Grupal também. Bom, aí a gente tem a tecnicista. Skinner foi o principal expoente, né, dessa corrente psicológica, também conhecida como behaviorista. Por quê? Behaviorismo vem de comportamento. Nesse momento de ensino, o aluno é visto como um depositário passivo dos conhecimentos que devem ser acumulados na mente através de associações. O professor é quem deposita os conhecimentos, pois ele é visto como um especialista na aplicação de manuais. Lembra que eu falei para vocês? É aquele professor que está ali e que vai ler e inserir esses manuais para o aluno. E o aluno vai, aos pouquinhos, aprendendo esses manuais, vai decorando esses manuais, trabalhando em cima desses manuais, sendo sua prática extremamente controlada. Articula-se diretamente com o sistema produtivo, com o objetivo de aperfeiçoar a ordem social vigente, que é o capitalismo, formando mão de obra especializada para o mercado de trabalho. Eu dei até exemplo para vocês do Senac, do Senai, né? Porque ali todos aprendem uma função. Então, são vários manuais, a pessoa está ali, mas ela tem que aprender a lidar às vezes com a máquina, então tem os manuais para serem trabalhados. E ela está totalmente voltada também para a tecnologia, né, gente? Tecnologia. Então, são o quê? No ensino, conteúdos do ensino, são as informações, os princípios científicos, as leis estabelecidas, né, por especialistas. Agora, no relacionamento professor e aluno, são relações estruturadas e objetivas, com papéis definidos. O professor vai ser quem? Aquele que vai transmitir a matéria conforme o sistema instrucional eficiente, em termos de resultados de aprendizagem. E o aluno? O aluno é quem recebe, aprende, fixa essas informações. Não há um elo de ligação entre o professor, na verdade, e o aluno, cabendo-lhe empregar o sistema instrucional previsto. Quer dizer, ele tem que passar os manuais, a fazer a aplicação desses manuais somente. O aluno já é o quê? É um indivíduo responsivo, ele não participa da elaboração do programa, ambos são espectadores frente à verdade objetiva, quer dizer, o aluno está ali só para receber essas informações, não há assim um relacionamento como a gente tem hoje. Aí eu botei até um exemplo, né, da fábrica, né? Olha os alunos aí, ó, tudo em caixinha. Aí a gente tem as tendências progressistas. Elas partem de uma análise crítica das realidades sociais, sustentam implicitamente as finalidades sociopolíticas da educação e é uma tendência que não condiz com as ideias implantadas pelo capitalismo. O desenvolvimento e popularização da análise marxista da sociedade possibilitou o desenvolvimento da tendência
progressista, que se ramifica em 3 correntes, que a gente já viu. Então, elas são o quê? A libertária, a libertadora e a crítico-social dos conteúdos. Então, a gente vai ver a primeira, a libertadora. Essa aí tem à frente, como a gente já explicou, Paulo Freire, e ela está vinculada à educação, à luta e organização de classe do oprimido, né? É a luta de classe, onde, para esse, o saber mais importante é de que ele é oprimido, ou seja, ter uma consciência da realidade que ele vive, além da busca pela transformação social, a condição de se libertar através da elaboração da consciência crítica, passo a passo, com sua organização de classe. Centraliza-se na discussão, que a gente já falou, de temas sociais e políticos, que são os temas que são trazidos para essas reuniões. E, geralmente, esse tipo de educação ele é não formal, porque não são dentro das escolas de uma forma geral. Eles acontecem nos sindicatos, nas igrejas, né? O professor coordena atividades e atua juntamente com os alunos. Então, esses temas geradores são temas que surgem da realidade social dessas pessoas. E a partir disso, são trabalhados, às vezes, a alfabetização em cima de palavras do vocabulário ou do trabalho dessas pessoas. Eu até falei com vocês, por exemplo, se é da construção civil, tijolo, se são trabalhadores da área de pesca, você pode trabalhar peixe, barco, rede. Então, são coisas, vivências do dia a dia. Agora, o importante para tudo isso é mostrar os direitos, né, que essas pessoas têm, discutir problemas da sua realidade para poder melhorar, né? Então, tem aí o papel da escola, conscientizar sobre a realidade para a transformação social. Aí, tem aqui, não disse, a escola não é lugar para essas coisas. Aí ideias, sonhos, curiosidade, sentimento, desejo, sexualidade, política, quer dizer, a escola não é lugar para nada disso. E do outro lado está ali, nessa crise, quem é o sujeito? Nessa frase, quem é o sujeito? A gente eu botei até o mesmo desenho da nossa outra do PowerPoint. Bom, aí a gente tem também a libertária. A libertária ela procura a transformação da personalidade no sentido libertário de autogestionário. Parte do pressuposto de que somente o vivido pelo educando é incorporado e utilizado em situações novas. Por isso, o saber sistematizado só terá relevância se for possível seu uso prático. Então, ele foca o quê? A livre expressão, o contexto cultural, a educação estética. Os conteúdos, apesar de disponibilizados, eles não são exigidos pelos alunos. E o professor é tido como conselheiro à disposição do aluno. Então, vamos ver aqui. Falar mais um pouquinho dela, da autogestão. Então, na libertária, gente, ela espera que a escola exerça o quê? Uma transformação na personalidade do aluno no sentido libertário e questionário. A ideia básica é introduzir o quê? Modificações institucionais a partir dos níveis subalternos que, em seguida, vão contaminando todo o sistema. Então, a escola instituirá com base na participação grupal, nos mecanismos institucionais de mudança. Aí a gente tem as assembleias, os conselhos, as eleições. A gente ouve muito falar, né, na questão das eleições para diretores, reuniões, associações, de tal forma que o aluno, uma vez atuando nas instituições externas, ele leve para lá tudo que ele aprendeu. Então, isso é muito importante, né? Dentro dessa teoria. Os conteúdos de ensino dessa teoria, eles são colocados à disposição do aluno, mas não são exigidos. São instrumentos, são o quê? São instrumentos a mais, porque o importante é o conhecimento que resulta
das experiências que são vivenciadas pelo grupo, especialmente a vivência dos mecanismos de participação crítica. O método é na vida grupal, na forma de autogestão, que os alunos buscarão o quê? Encontrar as bases mais satisfatórias de sua própria instituição, graças à sua própria iniciativa, sem qualquer forma de poder. A relação professor e aluno, a pedagogia institucional visa, em primeiro lugar, transformar a relação professor-aluno no sentido da não diretividade, isto é, considerar desde o início a ineficiência e a novidade de todos os métodos à base de obrigações e ameaças. Então, o professor e aluno, embora sejam desiguais e diferentes, nada impede que o professor se ponha a serviço do aluno, né? Sem impor aquelas suas concepções, suas ideias, sem transformar o aluno aqui como um objeto. O professor, ele é o quê? Um orientador e um catalisador, ele mistura-se ao grupo para fazer o quê? Uma reflexão em comum. Então, a progressista libertária, eu achei isso tão bonitinho que eu coloquei para vocês. Transformação da personalidade num sentido libertário e autogestionário. As matérias são colocadas, mas não são exigidas. Vivência grupal na forma de autogestão. É não diretiva, o professor orienta 2 alunos livres. Aprendizagem formal, via grupo. Crítico social dos conteúdos ou história crítica. Tendência que apareceu no Brasil no fim dos anos 70, acentua a prioridade de focar os conteúdos no seu confronto com as realidades sociais. É necessário enfatizar o conhecimento histórico, todo conhecimento produzido na história da humanidade. Prepara o aluno para o mundo adulto, com participação organizada e ativa na democratização da sociedade, por meio da aquisição dos conteúdos e da socialização. É o mediador entre conteúdos e alunos. O ensino-aprendizagem tem como centro o aluno. Os conhecimentos são construídos pela experiência pessoal e subjetiva. Então, na crítica social dos conteúdos, a difusão dos conteúdos é a tarefa principal, primordial. Não conteúdos assim abstratos, mas vivos, concretos, e, portanto, indissociáveis das realidades sociais. A valorização da escola como um instrumento de quê? De apropriação do saber é o melhor serviço que se presta aos interesses populares. E os conteúdos, eles são considerados o quê? Universais, que se constituíram dos domínios do conhecimento relativamente autônomos, incorporados pela humanidade. Os métodos de ensino, a questão dos métodos se subordina à dos conteúdos. Se o objetivo é privilegiar a aquisição do saber, e de um saber vinculado às realidades sociais, preciso de métodos que favoreçam a correspondência dos conteúdos, né, com os interesses dos alunos. E a relação professor-aluno. Se, como mostramos anteriormente, o conhecimento assim, resulta de trocas, né, que se estabelecem, esse professor, nesse momento, ele vai ser chamado de mediador. Ele vai ser o mediador da aprendizagem. É ele que vai... Nesse momento, o professor ele é considerado até insubstituível, mas a participação, ele acentua também a importância da participação desse aluno no processo. O professor ali, é ele que vai orientar, né? É ele que vai abrir perspectivas a partir dos conteúdos e principalmente mostrando o envolvimento desse conteúdo com a vida desses alunos. Aí a gente vê que é a forma que os nossos alunos têm de alcançar o quê? O sucesso. Então, a formação, a competência, o desafio, o profissionalismo, a experiência. Esse aluno tem um lugar ao sol. Ele tem que buscar melhoria e ele só vai conseguir isso através de quê? Do ensino, da educação. Então, ele tem
Eu costumo dizer, né? Aí tem o Enem, tem o vestibular, só aqueles que se dedicam é que chegam ao sucesso. Após a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ideias como de Piaget, Vygotsky e Vallon foram muito difundidas, tendo uma perspectiva sócio-histórica e não interacionistas. E são interacionistas. Isto é, acredito que o conhecimento se dá pela interação entre o sujeito e um objeto. E foi muito importante também. Bom, estamos encerrando, né, esse vídeo. Espero que vocês reflitam um pouquinho e que tenha servido para alguma coisa, para complementar ainda mais os conhecimentos que foram passados nas últimas aulas. Um grande beijo para vocês.